Palavra de Deus aqui em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 8 ao 20. Gálatas, capítulo 4, versos 8 ao 20. No passado, quando não conhecias a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Irmãos, peço-vos que os torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo dou testemunho de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Amém, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós lemos a Tua Palavra e precisamos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para podermos compreender a Sagrada Letra. Que o Teu Espírito traga o ensino revelado das Escrituras. Que o Teu Espírito fale profundamente em nossos corações, como também que o Teu Espírito trabalhe os nossos corações para nos transformar, para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos tornar agradáveis aos Teus olhos. Sim, Deus, realiza a Tua obra em nossas vidas e glorifica o Teu santo nome. E nós oramos em nome do Senhor Jesus e Te damos graças por tudo. Amém. Muito bem, queridos. Paulo começa aqui dizendo nesse texto que naquele tempo eles não conheciam a Deus. Paulo está falando aqui que houve um tempo em que os gálatas não tinham o verdadeiro conhecimento sobre Deus. A maioria deles, eles eram gentios e não estavam familiarizados com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. Agora, é interessante isso aqui e nós precisamos entender bem, porque ele fala, naquele tempo vocês não conheciam a Deus. Mas a grande verdade, queridos, e nós não podemos esquecer, que em virtude da forma como Deus criou o homem, existe no coração do homem um certo tipo de conhecimento de Deus. E a lei de Deus é inerente ao coração de todos os homens. De acordo com Romanos capítulo 2, no verso 14, até mesmo os pagãos mostram que a lei de Deus está escrita em seus corações. Veja só, Romanos capítulo 2, verso 14. Porque quando os gentios, que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham a lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles,
tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusa, ora os defendem. Então veja, queridos, todo homem tem a lei de Deus escrita no seu coração. Esta foi a forma como Deus criou a humanidade. E ainda em Romanos capítulo 1, nos versos 19 ao 20, mostra que todos os homens, incluindo aqueles que não são cristãos, eles recebem uma certa quantidade do conhecimento da revelação dos atributos de Deus. Veja só, Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Veja, Deus se revelou para toda a humanidade. Mas nós podemos também dizer que todo esse conhecimento, que sem dúvida é muito importante para toda a humanidade, e isso torna, como diz o texto aqui, os homens indesculpáveis diante de Deus, nós podemos também afirmar que o conhecimento sobre a salvação a respeito de Jesus Cristo e sua obra na cruz do Calvário só pode ser encontrada no próprio Cristo. Veja, Deus se revela a toda a humanidade através da natureza. Ele revela e coloca a sua lei no coração de toda a humanidade. Mas a respeito da salvação, somente o Espírito Santo pode revelar através do Senhor Jesus Cristo. Agora, a palavra de Deus também nos ensina em Romanos capítulo 1, que essa insensata e maligna falta de entendimento a respeito de Deus resulta em adoração a falsos deuses. E essa idolatria ao que o homem é levado pela sua falta de conhecimento a respeito de Deus produz no homem escravidão. O homem se torna escravo do medo. O homem se torna escravo de uma degradação moral e espiritual. O homem se torna verdadeiramente um escravo. Agora é interessante porque tudo isto, queridos, traz à luz algo que as pessoas dizem: eu não quero ir para a igreja porque eu não quero ser escravo de uma religião. Mas o que a gente percebe, queridos, que ao contrário disto, o cristianismo não é uma forma de escravidão. Na verdade, o cristianismo é uma forma de libertação. O cristianismo nos liberta dessa insensatez maligna que nos torna escravos de todas as coisas, escravos do nosso próprio coração, escravos da nossa mentalidade depravada por causa do pecado. Na verdade, o cristianismo, além de nos libertar de toda essa escravidão, nos torna filhos de Deus. Então, queridos, sem Jesus, os seres humanos são cativos do pecado, são cativos do diabo, cativos da sua própria mentalidade depravada, como também são escravizados pelas regras das falsas religiões. E somente quando as pessoas se achegam a Jesus Cristo, crendo na sua morte expiatória e na sua ressurreição, então essas pessoas são libertas de toda a escravidão para se tornarem filhos e filhas do Deus Altíssimo. E a mensagem aqui da carta aos Gálatas é justamente esta: da escravidão para a filiação. Agora, quando a gente lê a carta aos Gálatas, e ela enfatiza tanto esta questão da salvação somente pela fé, somente pela graça, somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, isso pode levar as pessoas a uma dificuldade de compreender o verdadeiro cristianismo. Alguém certa vez perguntou se tudo o que temos de fazer para ser salvos é crer.
O cristianismo é só isso? Como que nós então vivemos a partir do momento em que nos tornamos cristãos? E nós vamos estudar aqui o que a Bíblia fala a respeito disto. Os cristãos vivem a sua fé obedecendo à vontade de Deus. E fazem isto não porque são escravos do cristianismo, escravos da palavra de Deus, escravos de Jesus Cristo. Não, os cristãos vivem em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, porque querem satisfazer o Senhor nosso Deus. Porque somos filhos que queremos agradar o nosso Pai Celestial, que tanto nos amou, que tanto nos ama e nos amará para todo sempre. Alguém certa vez disse o seguinte: é melhor um filho obedecer a seu pai por amor do que por medo de ser punido. E é assim que Deus deseja que lhe obedeçamos, por amor. Por entender o amor de Deus, o nosso coração se enche de gratidão, e por isso nós queremos viver para o louvor da glória do Senhor. Não que somos obrigados a viver desta forma. O cristianismo não é uma obrigação, o cristianismo é um prazer. É a alegria de estar na presença de Deus, é a alegria de satisfazer o coração de Deus, é a alegria de retribuir numa escala muito pequena aquilo que Ele tem feito por nós. Então nós entendemos aqui que por meio do Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Jesus Cristo, os Gálatas haviam aprendido a chamar Deus de Pai. Eles reconheceram que eram filhos de Deus, reconheceram a paternidade de Deus sobre suas vidas. Mas o que Paulo vem mostrando aqui é que agora eles estavam abandonando essa condição de filhos de Deus para voltarem à escravidão de uma falsa religião. Eles estavam prestes a desperdiçar a sua herança espiritual, vendendo seu direito de filhos, de filhas de Deus, da mesma forma como Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de comida. E hoje nós vemos muitas pessoas que confessaram Jesus como seu Senhor, mas estão abandonando a condição de filhos por causa de alguns pratos de lentilhas, por causa de alguns prazeres deste mundo. E os Gálatas estavam abandonando a condição de filhos para satisfazer uma religião. Então não é de se admirar que aqui o apóstolo Paulo estivesse tão alarmado, e ele faz a seguinte pergunta: como vocês podem voltar atrás? Queridos, por que alguém que foi adotado como filho de Deus, de repente quer voltar à escravidão e servir ao diabo? Não faz sentido nenhum. E é por isso que o apóstolo vem aqui nesta carta aos Gálatas, tentando fazer este povo entender, fazer este povo desistir dessa loucura de deixar de ser um filho de Deus pela adoção em Cristo, para tentar pelas suas próprias forças conquistar algo que é impossível conquistar pela força humana. Então nós vemos que Paulo, lá no começo da carta, lembrou os Gálatas da sua própria conversão ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E depois Paulo cita a experiência deles com o Espírito Santo. Depois Paulo discute com eles baseado na história, baseado na teologia bíblica. Depois Paulo vai usar exemplos da vida do dia a dia deste povo. E por fim, nestes versos que nós estamos estudando, Paulo vai argumentar aqui com os Gálatas
com base na relação pessoal. E Paulo diz aqui que ele tinha um receio de que todo o seu trabalho tinha sido em vão. E Paulo então está derramando a sua alma, o seu coração diante destas pessoas. Suas palavras são cheias de compaixão e ele diz, lá no verso 11, temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Agora vamos entender aqui, querido, Paulo não estava receoso de que o seu trabalho no Senhor tinha sido em vão. Paulo sabia muito bem, como ele vai citar lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Não importa o resultado que os nossos olhos possam ver, o nosso trabalho para Deus nunca é em vão. E Paulo não tinha receio nenhum de que seu trabalho para o Senhor tinha sido em vão. O receio de Paulo é que os próprios Gálatas talvez não tivessem experimentado de fato o novo nascimento. Que o que havia acontecido com os Gálatas é aquilo que Jesus havia dito na parábola do semeador. Lá em Mateus capítulo 13, nos versos 20 ao 21, Jesus fala sobre o segundo tipo de semente, ou o segundo tipo de solo. E Jesus disse assim: e o que foi semeado no solo pedregoso, este é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Esse era o receio de Paulo. Não que o seu trabalho tinha sido em vão, mas que a decisão que os Gálatas tinham tomado tinha sido em vão. Que aquilo que eles estavam confessando até o momento tinha sido tudo em vão. E então Paulo se dirige a eles, não somente com o coração de um irmão, mas diz aqui o texto, com o afeto de uma mãe, quando ele diz: meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, ele havia pensado que os Gálatas haviam nascido de novo, mas agora Paulo está preocupado que tenha sido um alarme falso, de um trabalho de parto. E quando chegar no final desse texto que nós estamos meditando aqui, nós vamos ver que nas palavras de Paulo, ele mostra um certo desespero, que ele nem mesmo sabe como expressar suas emoções, de tal era a sua perplexidade a respeito da atitude deste povo. E ele diz lá no verso 20: bem que eu gostaria de estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Sobre essa atitude de Paulo, John Stott diz algo muito interessante. Nós vínhamos ouvindo a Paulo, o apóstolo, a Paulo, o teólogo, a Paulo, o defensor da fé, mas agora estamos ouvindo a Paulo, o homem, Paulo, o pastor, Paulo, o apaixonado amante das almas. E tudo que Paulo queria, queridos, era evitar que os seus amados Gálatas voltassem à escravidão. E então Paulo está procurando lembrá-los da forma a qual eles se tornaram filhos de Deus lá no início, quando eles ouviram o Evangelho pela primeira vez. E então nós vamos agora começar a estudar, isso aqui foi só uma introdução. Nós vamos observar então nesse texto 3 grandes verdades que Paulo vai falar aqui a respeito de um filho. A primeira coisa que Paulo vai demonstrar aqui é que um filho de Deus é alguém que conhece a liberdade da graça de Deus. A segunda coisa que nós vamos estudar aqui é que um filho de Deus desfruta do ministério da palavra de Deus. E por fim, a terceira coisa que nós vamos estudar é que um filho é transformado para ter uma vida como a do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ok? Então nós vamos estudar esses 3 pontos aqui
E hoje nós vamos estudar somente o primeiro, né? Que o Filho de Deus é alguém que conhece a liberdade da graça de Deus. Então veja, queridos, ser um filho de Deus é conhecer a liberdade da graça de Deus. Falando de uma maneira mais simples, um cristão é alguém que conhece a Deus. Um filho de Deus é alguém que conhece a Deus. Veja, Paulo começa dizendo: no passado, quando não conhecis a Deus, costumava servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele. Então, como nós dissemos, houve um tempo em que os gálatas não tinham o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, não tinham o conhecimento da salvação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam familiarizados com a Sagrada Escritura. E então eles adoravam deuses, deusas que na verdade não são deuses. Alguns deles eram adeptos da astrologia e observavam os signos do zodíaco. Agora, entenda isso, queridos. Embora nenhuma dessas divindades pagãs era um Deus verdadeiro, eram somente ídolos. Eles não são nada. Ídolos não são nada. Ok? Mas, quando uma pessoa, por influência demoníaca, se curva diante desses falsos deuses, isto torna estas pessoas escravas, espirituais e morais. E essa sujeição é a condição natural de toda a humanidade. Veja, embora esses ídolos não são nada, por influência maligna, quem se curva diante desses deuses se tornam escravos, tanto espiritual quanto moral. E Paulo diz que naquele tempo os próprios gálatas eram escravos. Eles não conheciam a Deus, eles não conheciam as Escrituras Sagradas, e por causa disso, na concepção deles, não havia nada além disso. Veja, queridos, quando você conversa com uma pessoa que não conhece a Jesus, que não conhece as Escrituras, elas acham que tudo que elas fazem é normal, que está tudo bem, porque elas não conhecem e suas mentes estão escravizadas. Paulo fala sobre isso lá na carta aos Coríntios, que o diabo tem cegado o entendimento das pessoas. Agora, queridos, uma grande mudança aconteceu neste povo que não conhecia a Deus. Paulo diz: agora, porém, que já conheceis a Deus. Como isso aconteceu? Como que um povo que não conhece a Deus, que é escravizado, tanto espiritualmente quanto moralmente, como que esta pessoa chega ao conhecimento de Deus? É porque Deus, em sua maravilhosa graça, resolve revelar Jesus Cristo no coração dessas pessoas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no verso 6, diz assim: porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O próprio Deus aprove a Ele revelar Jesus Cristo no coração das pessoas. Então, o que aconteceu com os gálatas? Por obra do Espírito Santo, eles passaram a conhecer a Deus através da pregação do Evangelho da livre graça de Deus que Paulo anunciava. Em outras palavras, queridos, eles se tornaram cristãos.
Porque um cristão é alguém que conhece a Deus. Entenda isto: cristão é alguém que conhece a Deus, não alguém que sabe a respeito de Deus. Porque o cristianismo, queridos, não é um tipo de filosofia que as pessoas simplesmente entendem, acham que é bom e abraçam. Não, o cristianismo não é isto. O cristianismo fala a respeito de um relacionamento de uma pessoa com Deus. Nas Escrituras Sagradas, o conhecimento de Deus é sempre pessoal. Envolve um encontro íntimo com Deus Pai por meio do Espírito de Jesus Cristo, o Filho. O cristianismo, queridos, não é uma questão do que nós sabemos. O cristianismo é uma questão de quem nós conhecemos. E colocando em termos mais claros na palavra aqui que Paulo vai, vamos dizer assim, ele vai corrigir, né, o que ele está falando. O cristianismo é uma questão de quem nos conhece. Nós podemos conhecer a Deus somente porque Deus nos conheceu primeiro. Ele nos conheceu pessoalmente e resolveu se revelar a nós. É por isso que Paulo diz assim: agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por eles. Conhecer a Deus é ser um filho de Deus. Mas isso depende de uma verdade mais fundamental, que é que nós somos conhecidos por Deus. E esta, queridos, é a liberdade da graça de Deus, que Deus nos conheceu muito antes do que nós viéssemos a conhecê-lo. A iniciativa de abrir a família para receber filhos adotivos foi totalmente de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, Deus, e até hoje nenhum teólogo conseguiu explicar isto aqui, aqueles que ele conheceu por antecipação. O que Deus viu, o que Deus conheceu para eleger alguém, ninguém pode explicar isto. Mas a gente pode pensar, imagine um orfanato, várias crianças, bebezinhos, que não tem nenhum tipo de discernimento, está ali só dormindo. E de repente alguém vai visitar aquele orfanato e vê um bebê lá dormindo no seu bercinho. E aquela pessoa sente algo no meio de tantas crianças. Aquela pessoa é atraída para uma criança e ela sente um profundo amor por aquela criança e fala: eu quero adotar esta criança. E essa criança então vai crescer chamando aquele homem de pai, porque é o único pai que ela já conheceu. Mas por que ela conhece aquele homem como pai? Porque primeiro aquele homem decidiu que aquela criança seria sua filha, seria seu filho. E esse é o amor que Deus tem por todos os seus filhos e filhas em Cristo. Qualquer um que recebe essa graça, esse favor imerecido, na mente de Paulo, diz: jamais poderia pensar em regressar para um orfanato. Pelo contrário, essa pessoa deveria amar ao Senhor com todo o seu coração. Como nós
sempre dizemos aqui, eu gosto muito desse texto. O amor de Cristo nos constrange. Quando nós conhecemos a Deus, porque fomos conhecidos por Ele, primeiramente, e Ele foi nos buscar lá no orfanato da escravidão, e então nós acabamos conhecendo esse Deus, o amor desse Deus, e Paulo diz: este amor me constrange, este amor me constrange. E como diz o apóstolo João, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E quando nós vimos o amor dEle por nós, nós somos constrangidos, e então nós passamos a amar esse Deus. É impossível alguém que conhece a Deus, é impossível alguém que entende o que Deus fez lá na cruz do Calvário, é impossível que essa pessoa não ame o Senhor. Contudo, queridos, era isso que os Gálatas estavam tentando fazer: abandonar esse Deus e voltar para a escravidão. Paulo mal podia acreditar no que ele estava vendo. E ele diz: agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar a esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? O que estava acontecendo, queridos? Os Gálatas estavam se convertendo de volta ao paganismo. Estavam voltando aos princípios do paganismo, de volta a um ABC religioso. Paulo estava praticamente escandalizado ao ver que aqueles que haviam sido tão enriquecidos com o evangelho da livre e generosa graça de Deus em Jesus Cristo, agora estavam se colocando de novo debaixo de uma influência de falsos mestres. Estavam abandonando a fé para abraçar princípios que Paulo chama de princípios elementares, fracos e pobres. Aparentemente, aqui os Gálatas faziam isso ao seguir os rituais do judaísmo do Antigo Testamento, que Paulo diz lá no verso 10: guardais dias, meses, tempos e anos. Em outras palavras, queridos, os Gálatas estavam começando a seguir os ritos do calendário judaico. E eles faziam isto como uma questão de obrigação religiosa necessária para serem aceitos por Deus. Assim como muitos fariseus que cumpriam todo o ritual do calendário judaico, de feriados e dias especiais, como as festas de lua nova, os festivais da Páscoa, do tabernáculo. E Paulo olha para tudo isso e vê isso como um tipo de religião equiparada ao paganismo. E é por isso que os judaizantes ficavam loucos da vida com Paulo, que Paulo diz: o que vocês estão praticando aí não passa de um paganismo. Vocês estão se tornando verdadeiros pagãos. Ao praticarem essas formalidades visíveis de uma religião exterior, eles corriam o grande risco de abrir as portas para muitas outras coisas, voltar ao horóscopo que eles antes praticavam, e voltar a todas as formas de paganismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Queridos, sempre que você dá abertura para algo que é contrário às Escrituras, você está escancarando o seu coração para um monte de outras coisas que certamente vão entrar. A gente olha hoje
para esses pastores liberais, igrejas liberais, que falam verdadeiros absurdos. Mas eles não começaram assim. Eles começaram dando uma pequena brecha para um falso ensinamento. Mas eles, com isso, abriram o coração para todo tipo de erro. Por isso, queridos, nunca diga, ao quebrar um princípio da palavra de Deus, isso não tem muita importância. Sempre que você fechar o seu coração para um princípio bíblico, certamente o seu coração será dominado por uma grande variedade de heresias e de falsas doutrinas. Então, cuidado. Antes de abraçar qualquer pensamento, veja o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Não importa quem está falando. Paulo disse aqui para os Gálatas: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu falar algo contrário, isto é uma maldição na sua vida. Não aceite nada que confronte as Escrituras Sagradas. Hoje as pessoas estão dizendo: mas a Bíblia é um livro ultrapassado. Não, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Há um grupo de pessoas hoje dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser refeita, que a Bíblia precisa ser contextualizada. A Bíblia é a palavra de Deus, imutável, inerrante, e ela é para sempre, é infalível, palavra de Deus. Então, queridos, cuidado. E Paulo estava vendo isto aqui. Eles começaram a abrir o coração para um erro, mas isso fatalmente os levaria a cometerem muitos erros. E nesse legalismo que os Gálatas estavam abraçando, eles estavam regredindo ao tipo de religião que no começo eles haviam rejeitado quando se converteram a Cristo. Recair, queridos, para uma religiosidade é um sinal de profunda ignorância espiritual. Nós não somos chamados para uma religião, nós somos chamados para um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Entenda isso: qualquer religião que se baseia na observação de dias especiais é uma religião primitiva que reduz o relacionamento que nós devemos ter com Deus para um ritual. A religião torna o seguir a Deus uma questão de cumprimento de deveres, em vez de uma aceitação da graça maravilhosa que o Senhor revelou a nós na cruz do Calvário. E esse é o grande perigo que muitas igrejas estão correndo nos dias de hoje, quando seguem um calendário litúrgico. Seguir um calendário litúrgico, queridos, é sinal de aviso de que muitos hoje, na verdade, são pagãos e não verdadeiramente cristãos. Porque a espiritualidade de muitas pessoas hoje se concentra somente nos grandes feriados, nos eventos, em vez de se basear num relacionamento de vida com o Senhor Jesus Cristo todos os dias. Existe muita gente que acha que tudo que elas precisam fazer
é frequentar certos dias de culto. Há muitas pessoas que pensam que o importante é festejar o Natal e depois festejar a Páscoa, ou algumas outras atividades religiosas. Pessoas dizem, aquele dia eu não posso faltar. Como se aquele dia é que fosse realmente importante. É claro, queridos, que não existe nenhum problema em você festejar o Natal. Não existe nenhum problema em você louvar a Deus pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como não há problema nenhum você comemorar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, contanto que você saiba fazer isto. Veja, em Romanos capítulo 14, no verso 6, Paulo diz assim: aquele que observa um dia para o Senhor o faz. Em Colossenses capítulo 2, verso 16, Paulo diz assim: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Veja, o que Paulo está colocando aqui: se você faz isto por causa do Senhor, se você toma isto para prestar um culto ao Senhor, se você toma este dia para tornar o seu relacionamento mais precioso com o Senhor Jesus, que ninguém te julgue por causa disto. Mas, queridos, existe um enorme abismo entre a observância, que não é uma obrigação para ser aceito por Deus, como uma imposição para poder ser aceito pelo Senhor como um meio de justificação. Quando você diz, eu vou fazer de tudo para estar naquele dia porque eu quero glorificar o Senhor, é uma coisa. Mas quando você diz, eu tenho que estar lá porque senão eu vou perder, aí a coisa complicou. Dá para entender, queridos? Quando você faz porque você quer glorificar a Deus é uma coisa. Quando você fala que você precisa fazer aquilo para não perder uma bênção, aí faltou entendimento. E é isso que Paulo está colocando aqui. Os Gálatas precisavam se lembrar de que a graça de Deus é gratuita. A graça de Deus não depende de dia. A graça de Deus não depende de horário. Porque algumas pessoas também dizem que a oração da madrugada tem mais poder. Eu nunca vi isso na Bíblia. Que Jesus orava de madrugada, é verdade. Mas por que ele orava de madrugada? Porque durante o dia as pessoas não deixavam ele fazer nada, estava todo mundo em volta dele. Então o que ele fazia? Quando todo mundo estava dormindo, ele ia orar. Mas não porque a oração da madrugada tem mais poder. O que tem poder, querido, é o seu relacionamento com Cristo. O que tem poder é a sua intimidade com o Senhor. É o quanto você o conhece, o quanto Ele te conhece. Algumas pessoas dizem, se eu jejuar, Deus vai me ouvir. Onde está na Bíblia isso? Que você precisa jejuar para Deus te ouvir. Por que você jejua? Porque você diz para Deus, Deus, o Senhor é tão precioso, tão maravilhoso comigo, que eu vou deixar esse prato de lado e vou adorar o Senhor nesse tempo. Mas a religião fala que para Deus te amar, para Deus te responder, você tem que fazer sacrifício. Você tem que dar ofertas de sacrifício. Onde está na Bíblia isso? Está cheio de crente pagão dentro das igrejas evangélicas,
que não entende nada a respeito do Senhor. Que como os Gálatas estavam abandonando a condição de filhos adotivos, filhos do amor de Deus, para tentar conquistar algo que eles já tinham. Então, a Bíblia diz: nós temos livre acesso ao trono da graça, porque Jesus abriu o caminho para nós, vertendo o seu sangue na sua carne rasgada na cruz. Ele abriu um novo e vivo caminho para Deus. O escritor aos Hebreus diz que você pode se achegar ali com ousadia diante do trono da graça, sabendo que você vai encontrar socorro em tempo oportuno. Não depende do que nós fazemos, depende do que Jesus fez por nós. Por isso, queridos, nós precisamos desse relacionamento com Deus. Nós não precisamos entender Deus, porque é impossível nós entendermos Deus. A nossa mente não pode entender Deus. Eu não consigo entender nem o amor de Deus. Como cantou aquele irmão no passado, eu vivo pensando e dizendo: Deus, por que o Senhor me ama? Eu não posso entender. Quantas vezes eu mesmo tenho raiva de mim, mas o Senhor me ama. Por quê? Eu não sei. Por que eu vou tentar fazer algo para conquistar o amor dele, se antes da fundação do mundo ele já tinha me amado? Quando eu era algo ainda informe no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. As palavras não precisam chegar aos meus lábios para ele saber o que eu estou pensando. Ele me amou antes da fundação do mundo. Por quê? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu quero me envolver com esse Deus. Eu quero me relacionar com Ele. Era isso que os Gálatas precisavam ser lembrados. A graça de Deus é gratuita. E nós precisamos também nos lembrar disto, queridos. Que uma vez que nós conhecemos esta graça, e nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus, jamais poderemos ou devemos pensar em voltar a uma escravidão espiritual. Diante da grandeza de Deus, diante dessa graça maravilhosa, só nos resta usar as palavras de Davi com todo o nosso coração, que estão registradas no Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Por quê? Porque a Tua graça é melhor do que a vida. E porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. E assim eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levanto as minhas mãos. Essa é a atitude de quem conhece a Deus. Não pense em desistir, não pense em voltar atrás, mas só declara: Deus, a única coisa que eu quero neste mundo, e busco ansiosamente, é o Senhor, é a Tua presença. Minha alma tem sede de Ti, e quanto mais eu Te conheço, mais eu Te desejo. Quanto mais eu Te conheço, mais eu Te amo. E quanto mais Te amo, mais eu Te desejo. E isto é um ciclo sem fim.
Amém, queridos? Um filho de Deus é alguém que conhece a Deus, que tem um relacionamento com Deus e não troca isso por nada. Não troca isso por nada, por nenhum momento de prazer deste mundo. Amém? Amém, queridos. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Curve a sua cabeça. Pense sobre essas coisas por alguns instantes. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com o Senhor? O quanto Jesus é precioso para você. Então, use as palavras de Davi para dizer para ele o quanto você o deseja, o quanto ele é precioso para você. Não deixe nada e ninguém influenciar a sua vida, a não ser a palavra de Deus. Nós vivemos tempos tão difíceis, queridos, onde as Escrituras dizem: ai do mundo, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E o próprio Jesus disse que se esses tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Então, queridos, em nome de Jesus, não aceite nenhuma influência sobre a sua vida que não seja a influência das Escrituras Sagradas. Não apague o Espírito Santo no seu coração, mas busque o Senhor, ame o Senhor. Não deixe nada e ninguém estar entre você e Deus.